Bray Wyatt ainda continua forte na divisão vermelha. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as notícias da WWE e podcasts do show semanais. E aí, fãs do Pro Wrestling em geral, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês desta vez é o Pedro. E desta vez, pessoal, estou aqui para mais uma cobertura, mais um podcast do Monday Night Raw. Quero pedir desculpa para vocês pelo atraso desse vídeo, por conta que nessa semana eu tive muito ocupado com assuntos escolares. Aí eu sempre quando eu chegava em casa, eu tava quebrado e não conseguia estar gravando as coberturas para vocês sobre os shows, podcasts, eu não tava conseguindo gravar as notícias PW. Mas então, galera, vamos gravar hoje, porque vocês não podem ficar sem os podcasts. Então, o Monday Night Raw começou. O Monday Night Raw começou com o Dean Ambrose anunciando que hoje à noite ele seria o General Manager do show, devido a Kurt Angle não poder comparecer. Aí veio o The Miz e a Maryse interromperam. O The Miz disse que recebeu uma ligação da Stephanie McMahon hoje mais cedo e revela que ela sabia sobre o plano de Kurt Angle para colocar Dean Ambrose como General Manager. Em seguida ele disse que graças a ela a autoridade de General Manager do show é dele. Então virou uma bagunça, foi pro The Miz e o outro foi lá pro Dean Ambrose. E lembrando que a Stephanie McMahon estava lá na Europa, onde que a WWE está fazendo sua turnê. Então depois logo o monstro Braun Strowman apareceu em seguida e disse que não se importa com que seja o General Manager. Ele irá atrás do Roman Reigns, pois ainda não acabou seus problemas com ele. Depois ele disse que quando finalmente tiver acabado com o Roman Reigns, ele irá atrás de Brock Lesnar. Então futuramente vamos ter sim a feud, como eu já havia falado em algumas notícias PW atrás, que teremos aí Brock Lesnar versus Braun Strowman. Vamos ver o combate desses dois, né? Então, aí depois o Kalisto aparece. O menino Kalisto tentando desafiar o monstro Braun Strowman e disse que era uma luta contra o Braun Strowman. Novamente, o Kalisto é um maluco. Aí o Dean Ambrose aceita o pedido e então anuncia a luta para mais tarde. The Miz critica a decisão, dizendo que Dean Ambrose já estragou o show em menos de 10 minutos. Dean Ambrose anuncia que após os comerciais The Miz terá que enfrentar Finn Balor. Então o Dean Ambrose fudeu o Miz ali. Aí logo depois o The Miz enfrentou o Finn Balor. O The Miz usou seus poderes de General Manager para desqualificar Finn Balor por ele ter tocado no árbitro. The Miz venceu Finn Balor via desqualificação, mas logo após aconteceu uma coisa que o The Miz não esperava. Após a luta, Dean Ambrose aparece e diz que a luta não acabará assim. Ele manda o árbitro reiniciar e bane Maryse do ringue. Então o Dean Ambrose fudeu aí o The Miz. Mas então, galera, sobre essa feud, vamos ver quem vai conquistar o título intercontinental. Tomara que o The Miz retenha esse título, porque aí ele faz esse título ter mais rodagem, ele luta mais pay-per-views e não fica parado que nem o Dean Ambrose. O Dean Ambrose só foi se mexer agora contra o próprio The Miz. Vamos aos bastidores e vemos Nia Jax e Alexa Bliss, conversando. Nia Jax diz que querer uma chance pelo Raw Women's Title. Alexa Bliss consegue enrolar ela para não ser atacada, dizendo que Kurt Angle marca as lutas e não ela. Ela termina dizendo que assim que Kurt Angle retornar, pedirá uma title shot para Nia Jax, enganando a Nia Jax para não tomar um pau. Depois tivemos uma single match entre Alexa Bliss vs Mickie James. Nia Jax, na verdade, distraiu a Mickie James e depois é atacada por Bayley. Alexa Bliss venceu Mickie James via pinfall. Após a luta, Alexa ataca Mickie James novamente, até que Bayley aparece e ataca ela. Alexa Bliss corre para os bastidores e Bayley vai atrás dela. Nia Jax ataca Mickie James, que está no ringue, para encerrar o segmento. Vamos ver, isso aí, Alexa Bliss versus Bayley, que eu tô até gostando um pouquinho dessa feud. Vamos ver o que ainda é o começo dessa feud toda. Depois voltamos aos bastidores de novo e vemos o segmento entre The Miz e Dean Ambrose brigando sobre o cargo de General Manager do show. O segmento termina com o The Miz anunciando que Dean Ambrose enfrentará Bray Wyatt mais tarde. Então, se o Dean Ambrose querer foder o The Miz, ele fudeu ele ainda maior, Então, vamos para novamente mais um segmento nos bastidores e vemos Samoa Joe fazendo uma promo sobre o Seth Rollins. Porém é atacado, e então a segurança aparece para separar a briga entre Seth Rollins e Samoa Joe, que eles ainda continuam brigando. Samoa Joe não aceitou a derrota dele lá no Payback.
Então, depois tivemos uma single match entre Braun Strowman versus Kalisto. Então, como já era de esperar, e não era de esperar na verdade, eu ia falar que era de se esperar o Braun Strowman ter acabado com o Kalisto, mas não, o Roman Reigns apareceu e atacou ali o Braun Strowman. Aí o Braun Strowman venceu o Kalisto via desqualificação. Mas não, sobre o combate, o Braun Strowman ele acabou com menos de um braço, só com um braço só, ele acabou com o Kalisto. Aí veio lá o Roman Reigns para ajudar meio que o Kalisto. Aí o Braun Strowman venceu o Kalisto via desqualificação porque ele foi atacado, então isso dá direito à vitória. Eles brigam, mas o Roman Reigns consegue dominar com cadeiradas. Depois tivemos a Tag Team Tomorrow Match, que foi assim, um torneio entre para quem ia enfrentar lá os Hard Boys, os próximos desafiantes ao título deles. Então, como já era de esperar, o Sheamus e Cesaro venceram as tags lá. Primeiramente eles venceram os últimos desafiantes deles, foi o R-Truth e o Goldust. Ainda bem que eles venceram, porque não seria legal ver Goldust e R-Truth enfrentando o The Gold Truth, né, enfrentando o The Hard Boys. Então, após a luta, os Hard Boys apareceram e encararam os Sheamus e Cesaro. Depois a gente passou para os comerciais. Então, vamos ver o segmento disso tudo. Vamos ver o que vai ser esse Sheamus e Cesaro Real. Mas eu acho que eles não tiram esse título dos Hard Boys tão cedo. Depois tivemos uma single match entre Seth Rollins e não obedeceu a contagem do árbitro e continuou atacando Seth Rollins. Aí o Seth Rollins venceu e Samoa Joe por via desqualificação. Por causa dele ter passado o limite ali do tempo que o árbitro estava falando para ele soltar, o Seth Rollins não soltou. Aí depois tivemos a single match pela divisão dos pesos médios entre TJ Perkins vs Jack Guerra. TJ Perkins venceu o Jack Guerra via pinfall. Após a luta de TJ Perkins continuou atacando Jack Guerra até que o Sheamus aparece para salvá-lo. Depois vamos passar para outro segmento. Então, de novo, o TJ Perkins sempre no final dos combates ataca seu adversário. Depois tivemos a single match entre Sasha Banks vs Alicia Fox. Sasha Banks venceu a Alicia Fox via pinfall. Após a luta, Sasha Banks comemora a vitória. Depois vamos passando para outra match. Então, depois tivemos o main event do show, né, que foi todo o desenrolo do show lá pro final. Tivemos a outra single match também, né, que foi entre Bray Wyatt versus Dean Ambrose. O The Miz atacou o Dean Ambrose com o Intercontinental Title. Bray Wyatt venceu o Dean Ambrose via pinfall. Após a luta, The Miz faz uma promo sobre como vencerá Dean Ambrose na próxima semana e reconquistará o título intercontinental. Então, galera, até que enfim vamos ver o Dean Ambrose entrando em ação com esse título. Mas então, galera, esse aqui é o podcast de hoje do Monday Night Wars. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, me desculpe novamente pelo atraso. Tamo junto, é nóis, valeu, até mais, fui.